Olá pessoal, tudo bem? Sou Vitor França, mais uma vez vim aqui falar de um tema interessantíssimo, mas no sentido da prevenção. Eu infelizmente tenho atendido cada vez mais pacientes que têm acidentes gravíssimos nos olhos com coisas domésticas, né? Coisas do dia a dia. Então, se você faz qualquer tipo de atividade, independente do seu ramo de atuação, você tem risco de algum trauma ocular. Então fica aqui comigo para a gente aprender um pouquinho mais como se prevenir. Bom pessoal, não é comum observar casos de pacientes que se acidentam fazendo trabalhos simples domésticos, né? Então é importantíssimo que a gente trabalhe de forma preventiva para que evite esse tipo de lesão. Boa parte das vezes os acidentes são tão graves que podem causar prejuízos a ponto de perder a visão de forma imediata ou até mesmo um pouco mais tardiamente. O fato é, todo acidente por si só tem uma característica em comum: ele pode ser prevenido. Não estou dizendo aqui que você, quando utiliza técnicas de prevenção, automaticamente você está isento do risco de ter algum dano mais evidente ou mais importante no seu olho. Porém, é óbvio que quando a gente utiliza algum tipo de equipamento de proteção individual, a gente tem como consequência uma maior proteção contra danos, né? Então, coisas simples às vezes acontecem por uma falha de segundos, ou menor do que segundos até. Nos plantões que eu faço de emergência oftalmológica, praticamente toda semana eu infelizmente tenho que fazer a remoção do olho de alguém. E obviamente eu não preciso nem detalhar isso, é um procedimento que a gente odeia fazer, mas se a gente não faz, coisas ainda piores podem acontecer. Então eu vou dar alguns exemplos de casos que eu já vi ao longo do tempo, com coisas que poderiam ser evitadas e as pessoas poderiam estar enxergando ao invés de terem um olho retirado. Bom, em emergência eu já vi, por exemplo, um motociclista que está andando com o capacete, mas com a viseira aberta, né? Mais de uma vez já aconteceu dos pacientes terem pedras dentro do olho, né? E quando uma pedra dessa vem, o veículo que está à frente lança uma pedra dessa no olho, praticamente é uma perda ocular irremediável, né? Porque quando atinge com velocidade, é um objeto que não está limpo, obviamente, né? Então pode trazer infecções, pode trazer outros danos aí, além do próprio trauma direto. Já vi casos de motociclista que teve inseto batido no olho, né? E o inseto, parte dele foi para dentro do olho, tamanho foi a velocidade e a força do impacto. Fragmento de vidro em acidentes, né? O paciente caiu com a moto. Já vi paciente que caiu na beira da estrada e teve espinhos em toda a face, um desses espinhos transfixou a pálpebra e consequentemente o olho. Enfim, acidentes com motocicleta é extremamente comum e a gente pode evitar boa parte das vezes esse tipo de dano, né? Ainda com relação aos carros, motos, veículos em si, já vi paciente que se acidentou com guidão de bicicleta, já vi paciente que se acidentou dirigindo com o vidro parcialmente aberto e aí houve um choque de retrovisores e parte do vidro penetrou o olho. Eu sempre falo que os acidentes, quando envolvem os olhos, em geral, é destinado ao olho, né? Uma pedra dessa que eu citei há pouco poderia bater na testa, poderia bater no ombro, né? E não fazer um dano mais intenso. Porém, no olho, a absorção é tão forte do impacto que lacera o olho, né? Então é um prejuízo que a gente nem sempre consegue remediar. Já vi também casos mais brandos, porém houve lesões mais tardias. Então o paciente teve um dano, esse dano não foi suficientemente forte para perder o olho naquele instante em si, porém a gente conseguiu salvar de alguma forma, porém a infecção que acontece posteriormente é tamanha ou a gente não consegue manter um tratamento que seja 100% eficaz e que o paciente fica com muita sequela nos olhos, ou mesmo perde esse olho num momento sequencial, num momento um pouco mais tardio. Também já vi acontecer, falando sobre acidentes domésticos, de criança brincando, né, com tesoura, brincando com lápis, com caneta, de transfixar a conjuntiva, de causar acidentes na esclera e situações que podem também gerar danos irreversíveis. Com relação aos pais, eu já vi acontecer de, na troca de uma lâmpada, a lâmpada explodir e a pessoa está olhando para o bulbo, né, na lâmpada ali, e o fragmento do vidro também vem para o olho. Então, pessoal, exemplos não faltam, né? A gente vê toda semana um exemplo de algo que poderia ter sido evitado. Bom, quando a gente fala em prevenção, uma das coisas que vem à cabeça é sempre prever o que pode acontecer, né? Então, antes de você usar até qualquer tipo de equipamento, é você prever o que pode acontecer. Um exemplo até relativamente mais recente, um paciente estava fazendo um furo na parede com a furadeira e com
esse ato, a broca que ele estava usando, esquentou de certa forma que ela quebrou e voltou no olho do paciente. Esse paciente também perdeu o olho. Se ele tivesse feito uso de óculos de proteção, talvez ele hoje estivesse com o seu olho. Se a gente for escalonar, as crianças elas precisam de uma atenção especial, porque elas não têm noção ainda do que pode acontecer. Porém, o adulto que está acompanhando essas crianças, sim, ele pode prever o ambiente, ver alguns objetos que podem causar algum tipo de dano e remover esse objeto antes que esse dano aconteça. Quando a criança estiver brincando, né, ou fazendo alguma atividade escolar, por exemplo, com tesoura, é importante que essa tesoura não tenha pontas, né? Isso parece uma bobagem, mas isso por si só pode prevenir uma penetração desse objeto no olho da criança, né? Por outro lado, sempre que esse objeto não for utilizado, remova dali, não deixe ao alcance da criança, porque ela pode acidentalmente se machucar e isso vai impactar para o resto da vida dela. Já os adultos, a recomendação básica é estude a sua atividade antes de realizar. Então, aquele ambiente que está ali, que você vai fazer uma interferência, trocar uma lâmpada, fazer uma perfuração na parede, colar algum objeto, enfim, utilizar qualquer tipo de equipamento que você pode respingar, perfurar ou realmente atingir o seu olho, então na prática você tem que prever essas situações. Feito esse estudo, né, de campo, digamos assim, o que é que você vai fazer? Utilizar óculos de proteção, pessoal. Óculos de proteção que você encontra em muita facilidade, em casa de material médico, em casa de material de construção. Então não é desculpa dizer que não tem acesso, né? A depender do que você for utilizar, se você for utilizar alguma coisa que possa respingar, além dos óculos de proteção, é importante você utilizar também o Face Shield, que está na moda agora por conta da Covid-19, né? Então, se você utiliza óculos e Face Shield, você está aí com a proteção bastante eficaz para boa parte dos danos domésticos que podem acontecer e acidentar os seus olhos. Com relação aos veículos em si, enquanto você estiver se deslocando, bicicleta, motocicleta, carros, né? Enfim, quando você estiver nesse tipo de ambiente, o ideal é que você também utilize esses óculos de proteção se você tiver exposição direta, por exemplo, motociclista. Ah, Vitor, mas o meu capacete, ele é daquele aberto, né? Eu gosto de sentir o vento no rosto, não tenho viseira. Tudo bem, você pode até não ter viseira, mas você vai colocar um óculos de proteção que existe para isso, e aí os danos que podem acontecer de uma pedra, por exemplo, no seu olho, são bastante reduzidos, né? Outra coisa importante é cola, né? As famosas super colas aí caem no olho e dão um estrago bastante desconfortável. Basicamente o que elas geram é muito desconforto, muita sensação de que tem muita areia no olho, que tem aquela substância lá literalmente em pedra, né? E não é raro a gente ter que fazer um procedimento até cirúrgico, né? Às vezes a gente precisa colocar o paciente numa sala e fazer a retirada de todos aqueles cílios ali, porque não tem jeito, né? Grudou tudo, então tem que tirar. Quando são só os cílios, menos mal, a parte externa, mas quando adere também na parte da córnea, isso pode causar abrasões nessa córnea e daí ser uma porta de entrada para a infecção. Então também muito cuidado com as colas. Se você quiser que eu faça um tema ampliado sobre esses acidentes domésticos, deixa seu comentário aqui embaixo. Se você sabe de alguém que se acidentou de alguma forma, deixa também seu comentário aqui embaixo. Não esquece de assinar o canal, assinar as notificações para que você receba toda semana o informe dos nossos vídeos, que é toda terça-feira às 8 horas da noite. Sejam sempre muito bem-vindos e até o próximo vídeo.